Então nós precisamos estar cheios de fé. E tomando posse da nossa nova identidade, eu começo a dizer para você que para uma nova identidade, irmãos, para que você seja revestido dessa identidade, você tem que ter fé. E muitas vezes nós falamos a respeito de fé, que parece até um assunto tão batido, um assunto tão conhecedor dos irmãos. E quando a gente vai estudar um pouco mais a fundo essas coisas, a gente vê que a gente não conhece o que precisava conhecer. O que é fé, irmãos? Numa única palavra. Para você, o que é fé? Vamos ver se alguém tem uma fundação viva assim. Para você, o que é fé? Não é toda aquela explicação de Hebreus, não. É uma única palavra. O que é fé? Acreditar, crer, confiar. O que mais? Não é, irmãos. Certeza. Começou a melhorar. Sabe o que é fé, irmãos? Se tem uma palavra, uma só, que indica o que é fé, se tem uma palavra só que pode associar o significado da palavra fé, chama-se ação. Porque quem crê, irmão, se move pela fé. Ele não somente crê. Quer ver? Vamos lá. Você vai ver que é interessante. A palavra de Deus diz assim, em Marcos, capítulo 11, verso 23. Veja que interessante, eu lhes asseguro, se alguém disser a esse monte, levanta-te e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Irmãos, preste atenção comigo aqui. A Bíblia diz assim, se alguém crer que esse monte pode sair daqui e ser lançado no mar, assim será com ele. Diz a palavra de Deus assim, não diz, irmãos? Amém? Você crê nisso? Não diz isso não, irmãos. A palavra de Deus não diz, se você crer de todo o seu coração, esse monte vai sair e se lançar no mar. Foi isso que eu falei, não está escrito isso aí. Está dizendo assim, se você crer e disser a esse monte, ele vai se lançar ao mar. Sabe por que as coisas não acontecem na nossa vida? Porque nós cremos, mas não agimos. Nós cremos, irmãos, nós acreditamos. Nós estamos, Marcos, cheio de estudo, cheio de conhecimento, mas falta para nós a atitude. É o que eu sempre pergunto, você crê, irmãos, que o morto pode ressuscitar? Sim ou não? Quantos creem? Ih, irmãos, vocês nem creem, vocês estão crendo. Com esse amém tão fraco. Quantos creem que o morto pode se ressuscitar? Diga amém. Aleluia. Quantos já oraram para que o morto ressuscite? Diga amém. Uma, vamos ver quem mais. 2, 3, está aparecendo, quem mais? Ressuscitou, irmão? Sim ou não? Ressuscitou não, faltou fé, né, irmãos? Chega lá, é isso mesmo. Como que tem que acontecer? A gente tem que ir tentando, não é isso? Qualquer dia, irmãos, ele chega no nível de fé suficiente para que o morto levante, porque é bíblico. Mas nós cremos, irmãos, mas nós não fazemos. Você crê que o seu parente que está lá na casa dele enfermo, com câncer, com AIDS, com qualquer coisa pode ser curado? É claro, pastor, que eu creio. Por que você não vai lá e ora por ele, irmãos? Por que você não vai lá, leva um óleo aqui, lambuza a cabeça dele e fala, eu declaro agora em nome de Jesus, que você está curado pelo poder do sangue de Jesus. Sabe, e você que está recebendo a cura, por que nós muitas vezes, irmãos, nós não recebemos aquilo que está sendo ministrado sobre nós? Porque até nós cremos também, mas não agimos. Então a gente vê que fé, irmãos, é mais atitude do que crer. Sabe, fala assim, qual que é o seu problema? Não, eu estou com uma dor muito forte aqui, nesse braço, nesse ombro. Tem 3 meses que esse ombro dói, eu perdi a força, não consigo nem levantar ele. Vem cá que eu vou orar, irmãos, em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida, que o Senhor já levou sobre si as suas enfermidades e dores, que aquilo que Jesus não plantou será arrancado. Em nome de Jesus eu repreendo toda doença, toda enfermidade. Eu creio, irmãos, quando eu oro. Receba agora de Deus em nome de Jesus. Recebe. Levanta o braço aí, irmãos. Ah, pastor. Ai. Pronto, irmão, perdeu a bênção. Irmãos, crê atitude. Levanta, aleluia. Glória a Deus, levantou o braço, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, na Bíblia acontecia assim. O paralítico era curado e na hora
de um salto ficou de pé, e saiu pulando, e saiu andando, e saiu correndo, e as coisas aconteciam, irmãos. Não é o paralítico, irmãos, ele ficou curado. Depois de 3 dias ele tentou levantar. Depois de 1 mês ele tentou dar os primeiros passos. Já saía pulando, irmão, dando cambalhota. Por quê? Porque a atitude da fé, irmãos, confirma aquilo que você recebe. Levanta o braço então, irmãos. Ah, pastor, peraí. Não, e se doer? E se então que tipo de fé que é essa? Então você viu o que diz a palavra de Deus? Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atira-te no mar. Primeiro, ele tem que dizer. E segundo, diz assim, irmãos. E não duvidar em seu coração. Aí está a fé. Mas crer que acontecerá aquilo que ele pensou, não. Crer que acontecerá aquilo que ele disse. Ele tem que crer que vai acontecer o que ele falou, Marcelo. Então essa é a fé, irmãos. Romanos 1,17 diz assim a palavra: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da sua fé. Irmãos, porque nele, em Jesus, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da sua fé. Se a palavra de Deus diz, irmãos, que nós vamos viver da fé, se a gente não tiver fé, o que vai ser da nossa vida, irmãos? Como nós vamos vencer? Como nós vamos caminhar? Porque o justo, ou seja, os crentes viverá da sua fé. O que garante tudo na nossa vida, gente, é a fé. O que garante se eu posso crescer, se eu posso conquistar, se eu posso avançar, se eu posso prosperar, é a minha fé. E quanto mais nós exercitamos isso, irmãos, quando eu falei de fé, há algum tempo atrás eu falei sobre isso. Eu falei, às vezes a gente entra na academia, fraquinho, né, com o braço fininho. Aí você começa a fazer um exercício de bíceps. E vai fazendo, e vai fazendo. E se no outro dia você está quase morto de dor nos braços, tem uns que vai até pro pronto-socorro. E ali volta e vai pegando mais peso, e o braço vai ficando grande, igual do Marquinhos aqui, ó. Igual do Hudson, cadê? Braço grande. Porque exercitou os músculos e os músculos cresceram. A fé, irmãos, ela deve ser exercitada. Nós temos uma fé que foi dada por Deus em uma única medida para todos os homens. E quando nós vamos exercitando, a fé ela vai crescendo. Mas quando na nossa boca, irmãos, só existem palavras de maldição, de derrota e de fracasso, nós vivemos por aquilo que nós estamos plantando com a nossa boca. Entenda isso nessa noite. Que você deve sair daqui hoje, irmãos, com uma nova visão. E o pastor Bruno também pregou isso no seminário. Você deve alinhar a sua visão, a sua mente e a sua linguagem. Alinhar com o quê? Com o reino dos céus. Irmãos, não existe manifestação de Deus quando todos que estão presentes no mesmo mover, eles não estão alinhados. Isso é muito claro quando Deus vai curar ali uma menina, né? Chega ali naquele lugar, se eu não me engano é a filha de Jairo que está morta. E o que acontece? O Senhor entra, chega naquele lugar ali com os seus discípulos. E naquele lugar, irmão, tem uma confusão de gente chorando, velando morto. Já viu o velório? Que dá um monte de gente na casa? Era daquele jeito. E Jesus chega com os seus 12. E quando chega ali, Jesus dá uma olhada, Jesus vai fazer o milagre, entra lá no quarto da menina e diz assim: todo mundo que está da família aqui, sai. Mas temos parentes aqui também, sai. Aí dá uma olhada para os 12. Fala assim para os 12, 9 também pode sair. Vai ficar aqui só 3. Pedro, Tiago e João. E os outros ainda não estavam preparados, irmãos. Não estavam com a mesma visão. Você entende isso? Não estavam com a mesma visão. Não tinha a mesma fé. Não estava ainda compartilhando os mesmos sonhos. Sai também. Porque se não sair, irmãos, atrapalha o milagre. Quando você vai orar num lugar, irmãos, entenda isso. Eu aprendi isso com Jesus.
Quando você for orar por um enfermo numa casa e tiver cheio de gente, irmão, e você olhar e ver que está faltando fé, manda todo mundo sair de lá, irmãos. Senão vai atrapalhar a manifestação da bênção. Onde você ouviu isso, pastor? Na Bíblia. Às vezes você vai orar, o pai e a mãe estão lá, sabe, pangozando, não crê em nada, falou, por favor, dá licença. E deixa no ambiente, irmão, só aqueles que creem. Só aqueles com visão ampliada. Só aqueles com coração cheio de fé. E a partir desse momento, irmãos, começa a orar e declarar. E a unção de Deus se manifestará naquele lugar em nome de Jesus. Então mandou que ficassem ali o pai e a mãe. Mandou que ficassem só 3 dos discípulos. E o restante, sai todo mundo. E eu creio que virou uma confusão no meio dos discípulos. Porque falaram, por que eles podem ficar e a gente não pode? Jesus falou assim, depois eu explico para vocês. Vocês ainda não estão preparados. Sai, por favor. E ficaram só aquelas pessoas ali. E a menina foi ressuscitada. Aquela que estava morta, levanta, irmão, se assenta e começa a conversar. Sabe, irmãos, para que nessa igreja a gente flua em Deus, em tudo aquilo que Deus tem para nós precisamos ter uma mesma visão. Nós precisamos estar compartilhando da mesma fé, todo o povo crendo, irmãos. Nós precisamos estar, irmãos, caminhando, todos orando pela igreja, irmãos, a semana inteira. Orando pelos pastores, orando pelos ministros de louvor, orando pelas células, irmãos, a semana inteira. Você não pode, irmãos, você não pode chegar aqui no domingo como um espectador que durante a semana, irmãos, simplesmente você esqueceu que a obra de Deus existe, e se assentar para ouvir um culto e ver o que vai acontecer. Aí muitas vezes as coisas não acontecem aqui em cima, irmãos. Não acontecem no louvor, não acontecem na palavra, mas a culpa, irmãos, não é muitas vezes de quem está aqui, é de quem está aí, irmãos. Porque Deus fala que a manifestação da graça não vem só do altar, irmãos. Todo um povo precisa estar alinhado no mesmo pensamento. Então todos nós, juntos, precisamos nos preparar, precisamos crer, precisamos acreditar, precisamos construir.